Olá, eu sou Ana Luísa e nesse vídeo vou explicar o que é o BRICS. Para quem não sabe, a sigla BRICS significa a junção dos seguintes países: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e foi feito para fortalecer as economias desses países. No plano demográfico, 2 desses países são os mais populosos do planeta, 2 outros de populações médias, ainda assim consideráveis, e logo depois a África do Sul. Sozinha, a China representa mais de 1/5 da população mundial, seguida de perto pela Índia e bem mais longe pelo Brasil e Rússia. O BRIC foi criado pelo economista britânico Jim O'Neill. Seu estudo foi recebido com imensa satisfação nos países que protagonizam o BRIC. Assim, diante das perspectivas de crescimento e das notas das agências internacionais, os governos do BRIC impulsaram oficialmente a possibilidade de constituição de um bloco entre esses países emergentes. O BRIC se constituiu em bloco em 2009 e desde então vários encontros periódicos entre esses países foram realizados. Em 2011, mais um país foi agregado, a África do Sul. Assim, de BRIC foi para BRICS. Após a inclusão da África do Sul, surgiram diversas da Comunidade Econômica Mundial, pois ela não estaria no mesmo nível de desenvolvimento dos outros países. Começando pela China, sua economia acabou se tornando a melhor, apenas atrás dos Estados Unidos. O BRICS é de grande importância para a China, em termos de inserção internacional. Assim, China vai aumentando a sua influência e ainda satisfaz uma demanda crescente por infraestruturas e projetos de desenvolvimento econômico. Agora a Rússia, que apesar de o país ter sido o primeiro a sugerir a ideia de encontros de alto nível entre os 4 países do BRIC, sua atitude inicial foi bastante reservada com um papel muito limitado observado para o grupo. Entretanto, ao longo do tempo, a Rússia passou a ver os BRICS como o principal fórum para a coordenação política e econômica e como mecanismo essencial para a realização de sua política externa. Dentro deste grupo, a Índia merece destaque pela produção de manufaturas, ainda que em menor proporção que os chineses, e principalmente pelo desenvolvimento do setor de serviços, desde os mais especializados e que exigem maior qualificação da mão de obra até os call centers, em que a fluência da língua inglesa é o maior requisito para esse posto de trabalho. Um fato interessante no BRICS, a Índia é a única que não pode ser considerada urbana, já que em torno de 70% da população vive em campos. Podemos dizer que o Brasil é a decepção dos BRICS, visto que ocorreu uma queda dos preços do petróleo, principal produto de exportação russo. Além disso, problemas internos como a falta de reformas e a expansão dos estados são citados como inibidores de investimentos. A história da África do Sul é marcada pelo regime de segregação racial, chamado Apartheid, que separava a sociedade sul-africana em brancos e negros. O regime de separação foi superado na década de 1990 com a eleição de Nelson Mandela, primeiro presidente negro eleito pela população local. Mas se a África do Sul faz parte do continente africano, então é um país pobre para os BRICS, né? Errado! A África do Sul possui uma economia mais madura que a de outros grandes países africanos e possui um soft power que nenhum outros países africanos possui. E esse é um principal fator do porquê desse país estar no BRICS. Os objetivos da criação dos BRICS são: primeiro, criação de um banco de reservas emergenciais para eventuais socorros econômicos. Segundo, estabelecer cooperações nas áreas técnicas, científicas, cultural e no setor acadêmico. Terceiro, fortalecer a economia dos países. Quarto, e a institucionalização do grupo. E como o nosso país está no ranking dentro desse bloco? Bom, resumidamente, o Brasil é o penúltimo colocado entre os BRICS, 6,25%,
No subfator escala, ocupa a 4ª posição à frente apenas da África do Sul, e no subfator estrutura produtiva, ocupa o 3º lugar. Em concorrência, o Brasil é o último colocado dos BRICS, enquanto a China é a 2ª colocada. Enquanto a economia brasileira se destaca positivamente em trabalho, tecnologia e inovação, precisa avançar de forma rápida em financiamento, tributação, ambiente macroeconômico, estrutura positiva, escala e concorrência em ambiente de negócios. Viu como aprender sobre o BRICS foi top? Ficamos por aqui. Gratos pela atenção.